Olá pessoal, boa noite. Sou a enfermeira Creuza, tá? Estou vindo me apresentar neste grupo. Estou fazendo um trabalho da POP da NEL e esse trabalho ele envolve vários capítulos. Normalmente é um arquivo onde vai ficar para rotinas da NEL, onde serão consultado, será aplicado dentro do setor. E eu escolhi para trazer para vocês o POP de número 56 sobre a admissão do recém-nascido na UTI neonatal. Esse POP, ele fala tudo como nós vamos trabalhar na parte da admissão deste bebê dentro da UTI neonatal. A UTI neonatal é um local onde recebe bebês de complexos, bebês graves, de médio até grave risco. Trabalha-se com equipe profissional, multiprofissional, que são composta por enfermeiro, técnicos, também auxiliar. Na UTI, quando chega um bebezinho, tem o objetivo de admitir os bebês graves, bebês que vêm com dificuldade respiratória, por meios que vai ter necessidade de aparelho, suporte de oxigenação, assistência voltada para o restabelecimento deste bebê. O que consiste na admissão? Como no setor da maternidade, em todos os setores que recebe RN, a UTI tem as mesmas rotinas. A princípio, o bebê chega para a gente numa incubadora de transporte, oxigenado. Normalmente, quando é um bebê que vem entubado, é acompanhado pelo pediatra neonatal e pelo enfermeiro e um técnico. O bebê vem assistido com oxigênio. Se ele estiver entubado, ele vai vir sendo ventilado pelo neonatologista com um ambu e a enfermeira no suporte ajudando no transporte da incubadora e traz esse bebê em ambiente aquecido até adentrar a UTI. Quando chega dentro da UTI, ele é recebido na incubadora, onde já está esperando um leito preparado. Esse leito contém todos os equipamentos que vai assistir este bebê. Ali tem que ter o painel montado com umidificador, fluxômetro, oxigênio, tem que ter um ventilador mecânico. Este ventilador mecânico já tem que estar montado, preparado por uma fisioterapeuta, com os parâmetros que no momento que o bebê chegar, o neonatologista vai reajustar dentro da necessidade deste bebê. Esse bebezinho ele vai ser colocado nessa incubadora, ele vai ser recebido na forma de conforto para que ele possa se restabelecer. Após ser conectado todos os aparelhos nele que for necessário para restabelecer a parte respiratória dele, com auxílio, ele vai receber os outros cuidados, que serão na parte de cateterizações, enfim, acesso venoso, se o médico não for cateterizar, e ali ele vai ficar num momento numa incubadora coberta com campo escuro, para que ele possa ficar num ambiente que a luz não venha causar desconforto para o bebê. A gente sempre pede dentro da UTI que as pessoas profissionais procurem fazer silêncio lá dentro, que não fique conversando muito alto, que quando for mexer na incubadora, mexa delicadamente, porque um toque na incubadora é um zunido muito forte lá dentro e assusta esse bebê. Então, o ambiente que o bebê fica tem que ser confortável, é como a nossa casa. Se nós estivermos dentro da nossa casa e alguém começar a fazer um barulho estrondoso, nós vamos nos sentir incomodados. Só que nós somos adultos, né? Um bebê que acabou de nascer, ele sofreu um impacto muito grande, porque era um binômio e, de repente, ele tem que sobreviver de uma forma independente, desligou-se do cordão umbilical da mãe. Então, ele vai ter aquele meio de adaptação. Já é um sofrimento, né?
trajeto do parto, o momento do parto, a saída, onde ele estava num ambiente todo aquecidinho, choca-se com um ambiente extremamente diferente do que ele vivia, e de repente ele vai encontrar um mundão aqui fora, que este mundão vai dizer para ele: seja bem-vindo. E a gente tem que ajudar esse ser a se reencontrar. O nosso leito é composto pela incubadora aquecida a 36 graus, onde, quando esse bebê chega, a gente vai fazendo as conferências da temperatura desse bebê e vai reajustando a temperatura de acordo com a necessidade da pele desse bebê, até que ele chega na temperatura normal de 36 graus centígrados. Quando é um bebê menor de até 1000 miligramas, a gente costuma receber ele numa incubadora aquecida e umidificada. Então, o aquecimento da incubadora é diferenciado. Ela já vem a ser uma incubadora umidificada. A temperatura que vai estar reajustada no painel já é 37 graus, porque é um bebê que ele tem um peso inferior a 2,4 kg a 3,5 kg, então ele é um bebê que a temperatura oscila muito. Dentro desse trabalho, a gente tem várias observações. O que nós preparamos para todos esses nossos clientes recém-chegados? Um aspirador com manômetro, uma fonte de oxigênio úmido com ar comprimido, que isto vai ficar acoplada ao aparelho. Esse ventilador montado e testado, que normalmente o fisioterapeuta ele prepara, já dispõe isso no setor. A bomba de infusão, que é para poder correr nesses RNs, as drogas que eles precisarem, o soro que eles precisarem, hidroterápico. Ali a gente vai preparar uma bandeja de cateterismo umbilical, que é para poder fazer a via de acesso emergencial, que é o neonatologista quem passa, o enfermeiro também passa, mas no Amador Aguiar, normalmente os nossos neonatologistas que a gente tem dentro do setor, eles já se prontificam e já vão fazer essa parte. Quando o bebê é um bebê grandinho, de 3,5 kg ou de 2,4 para cima, às vezes o neonatologista pede para a gente fazer a punção venosa periférica. Então, a gente providencia esse acesso, onde todos os setores já conhecem, que é o Gelco 24, é o amarelinho. Ali a gente dispõe de uma seringa, o soro fisiológico para fazer a lavagem desse acesso durante o período da punção, o algodão embebido com álcool 70% para fazer a profilaxia, o curativo que vai ser colocado na pele do bebê para fixar esse acesso, pode ser o transparente, o filme transparente, como pode ser também o que a gente tiver na casa. Normalmente no amador a gente está tendo problema com os filmes transparentes, então a gente está usando o micropore mesmo. E a gente dispõe desses materiais emergenciais, que é material para sondagem gástrica. Quando o bebê chega, o doutor sempre pede o acesso, a passagem de sonda para que ela fique aberta por algum instante ou a tempo necessário que o doutor julgar até ele dizer fecha, mas normalmente sempre fica por período de 12 a 24 horas com a sondinha aberta. Material de intubação, caso esse bebê ele venha a ter uma descomplacência respiratória, então é disposto esse material para intubação. O que contém nesse material de intubação? A cânula, que para os RNs é na numeração de 2,5, 3, 3,5, 4 até 4,5. E o ambu, esse ambu tem que ser completo, tem que estar com a máscara de RN, ele já tem que estar acoplado na mangueira e conecta no umidificador de oxigenoterapia. E gases, coletor de urina infantil, luvas de procedimentos, para que em todos os procedimentos a gente esteja protegido com as luvas, né? E protegendo também o nosso cliente. Álcool 70%, clorexidina alcoólica a 5%. E a gente recebe esse nosso cliente de uma forma que no momento que ele chegar, a gente não venha correr atrás desses materiais para perder tempo.
O bebê chegou, isso já tudo tem que estar próximo do leito, para que ele possa rapidamente ser atendido, ser assistido, e dentro deste período ele não venha perder mais calor do que ele já perdeu no momento do nascimento dele até chegar na UTI NEO. O impacto do transporte para o bebê já é um pouco estressante. Então ele já teve esse período do parto, que é o trânsito do parto, né? Depois de toda aquela manipulação da admissão do bebê depois do nascimento, e além do mais, o transporte até a UTI neonatal, e dentro da UTI neonatal, as manipulações que vão ser assim, até o momento de dizer ele já está pronto para poder a gente colocar aquela padronização de manipulação mínima, esse bebê ele vai ser bem manipuladinho, então ele vai ficar estressado. Realmente é um momento de bastante atenção. É um período que o nosso cliente está chegando, a gente tem que atentar para a cor da pele, atentar para a respiração desse bebê, atentar para a parte da observação do exame físico, que precisa ser criterioso, tanto do enfermeiro como do técnico, do auxiliar. A equipe trabalha junto, unidos, porque junto, aquilo que às vezes os nossos olhos de um profissional não conseguiu ver, do outro vê. Então somos uma equipe unânime. Estamos juntos para juntos falar uma linguagem só e assistir aquele nosso cliente com precisão. Na descrição dos nossos procedimentos do POP, o primeiro item é lavar as mãos. A gente precisa, sempre que for tocar no nosso cliente, antes de todos os procedimentos e após, lavar as mãos. Receber e acomodar o nosso recém-nascido em incubadora aquecida. Conferir os dados de identificações deste bebê, que é importantíssimo. Os nossos bebês, eles chegam para nós com pulseiras no membro superior e no membro inferior. Consta na pulseira o nome da mãe, o horário do nascimento, o sexo do bebê, o peso do bebê, e ele chega para a gente com a data também de nascimento. O bebê ele vai ficar para a gente monitorizado, é colocado no bebê uma oximetria. Nesse oxímetro vai ser para ver os parâmetros da saturação de oxigênio dele, como que está sendo, se ele está saturando bem, se ele vai precisar receber alguma droga, se na perfusão dele tecidual da pele dele está normalizada, já conseguiu normalizar com o oxigênio de suporte que está sendo dado para ele. Se dentro daquele momento ele não ter uma melhora, o NEO, a gente solicita a presença do NEO para que ele possa intervir com medidas de medicações. A nossa incubadora, quando a gente recebe o bebê e coloca ali dentro, além das identificações que vem no bracinho e na perna, que é a pulseirinha, a gente tem uma etiqueta que a gente faz e chama identificação de leito. Ali consta o nome do bebê. Tudo que está ali na pulseirinha, o que vai estar diferente é que a gente vai colocar o perímetro cefálico, o perímetro torácico e a estatura e o peso. E anexa ali naquela incubadora, para que este seja a identificação tanto para nós quanto para o visitante, os pais desse bebê e a família. Quando tudo isso que a gente faz, a gente, dentro da UTI NEO, existe um procedimento que é chamado PIC. O PIC é uma punção de um acesso que ele é central, é passado pelo enfermeiro. Então a gente pede para ser preservado o membro superior direito dessa criança, desse bebê. A gente procura sempre estar funcionando nos membros esquerdo, região que a gente possa estar priorizando o membro superior direito para a passagem do PIC. E quando a gente faz todo esse procedimento, a gente deixa o bebê confortadinho no ninho que tem dentro da incubadora, para ele não ficar se debatendo, coloca nele a parte da touquinha na cabeça para ele ficar aquecidinho, entendeu? E deixa ele ali aconchegado. É um ambiente aconchegante para ele. E coloca
tipo um campo sobre a cúpula da incubadora, para que ele possa ficar no escurinho, ali ele vem ter um momento de relaxamento, para ele esquecer um pouco esse trauma que ele sofreu. Lava as mãos, registra todos esses procedimentos nas nossas folhas de prontuário, de evolução, tanto da da enfermeira quanto do técnico, e abre uma folha de balanço onde vai conter todos os dados, a temperatura da incubadora, quanto esse bebê está recebendo de suporte de oxigenoterapia, quanto que ele está nos dando de frequência respiratória, de frequência cardíaca, qual é a saturação dele do momento. Nesse nosso controle, todos os controles de 2 em 2 horas são realizados com controle de temperatura. Coloca-se a temperatura que está no painel da incubadora, o da axilar do bebê, que a gente tem que fazer com mensuração do termômetro. Ali é anotado tudo de 2 em 2 horas no nosso balanço, que é a folha de controle. E como que esse bebê está apresentando para nós? Ele está apresentando diurese, é pesado a fraldinha do bebê para saber quanto que o bebê teve de diurese. Se o bebê apresentou mecônia, a gente representa em cruz, quantas cruz, o aspecto, e vamos colocando essas observações no nosso bebê, registrando também todos esses dados num caderno de admissão que a gente tem interno, aonde vai constar a entrada desse nosso paciente ali dentro, a data, o horário em que ele chegou para nós, o horário que ele nasceu. Essa folha de registro é importantíssimo, porque é os registros internos desse cliente que deu entrada na UTI NEL. Posterior a tudo isso, nossa observação é criteriosa. Não vamos colocar o nosso cliente ali dentro e esquecê-lo. Nós vamos sempre estar atento à incubadora, a parte do painel da incubadora, porque essa temperatura para nós é importante, ela não pode exceder. Se ela exceder, ficar muito aquecida, o bebê pode ter uma hipertermia. Então, a gente tem que estar fazendo esta aferição constantemente, de 2 em 2 horas. Além dessas de 2 em 2 horas, a gente sempre está atento, porque o cliente está em uma cúpula fechada, onde ali dentro tem este ar aquecido, e é um ar computadorizado. A gente solicita e manda, afere, ver se ele está numa temperatura reajustada, normal, que aquele calor que está distribuindo ali dentro está mantendo ele normal, vai manter. Mas se exceder, a gente tem que ir lá no painel e reajustar aquela temperatura ou para menos ou para mais. Se ele estiver hipotérmico, a gente vai acrescentar para mais. Se ele estiver hiper, vai ser para menos. E de uma forma que venha mantê-lo na temperatura de 36 graus, que é o nosso, 36,5. Na parte de assistência, é verificado todas as condições clínicas do bebê no dia a dia, até que ele venha se restabelecer. Essa é a rotina. Existem mais algumas coisinhas que são colocadas, mas dentro das primárias são essas que eu achei importante colocar para vocês, tá bom? Eu vou passar aqui uma parte do visor, do nosso ninho, do trabalho e algumas coisas para que vocês possam estar conhecendo o que é, e eu vou falando, vocês só vão ouvindo a minha voz, tá? Então, está aqui, ó, este leito. Esse leito é a incubadora que vamos receber o nosso bebê. Ele vai ficar nessa incubadora. Aqui é o ambu que a gente prepara para receber o nosso bebê também, se necessário for, fazer aquela ventilação no nosso bebê, que assiste até que o NEL possa intubar. Esse é o aparelho que a gente prepara para o bebê. Ele é completo. Essa parte aqui é as extensões que vão ser mandatórias para ele.
E essa parte aqui é onde distribui a parte que o neonatologista vai colocar ou o fisioterapeuta. Essa parte aqui mantém umidificado, vem daqui para o aparelho, daqui se distribui, manda para o bebê e volta para o aparelho, faz a mensuração e vai passando desta forma. Esta é a cânula que é colocada no bebê. E esta é a fixação que a gente usa, que a gente chama de bigodinho, feito com material de tensoplast. Aqui são as numerações. A partir do 2, 2,5, 3, 3,5, 4, até o 4,5. É utilizado para poder fazer a intubação do nosso bebê, o corpo do laringo, essas lâminas que a gente usa 0 para 0,0 para os bebês bem prematurinho, a 0 para os bebês um pouco maior e a 1 para quando o neo precisa para o bebê de até 4 quilos. Nessa parte aqui estão as distribuições das tarefas que eu passei para vocês, onde há participações da equipe multiprofissional, que é o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. Entendeu? Então, firmando para vocês que é um trabalho, presumindo, participativo, todos nós participamos, não existe o trabalho que vai dizer assim, esse é exclusivamente só meu, é nosso, porque é uma equipe, então todos têm que falar uma linguagem só, todos têm que estar unidos na observação e na recuperação, para que a gente possa ter a felicidade de entregar este bebê para a mãe restabelecido. Boa noite, tchau.